Boa tarde. Boa tarde para mais uma live que a gente vai estar fazendo hoje. E essa live a gente tem o objetivo de falar um pouquinho sobre conexão, autoconhecimento, conexão com pessoas, né? Eu tenho trabalhado, né, com grupo e aí eu tinha combinado, né? E elas vão estar aqui participando dessa live para a gente poder então estar compartilhando esse assunto aqui. Um assunto que realmente faz brilhar os meus olhos, fez muita diferença na minha vida. E então por isso estou aqui compartilhando com vocês esse tempo, esse conhecimento. Peraí, deixa eu só trocar aqui. Isabela, eu quero trocar esse filtro, não tô gostando não. Qual você quer? Para que a gente possa continuar. Aí tá melhor. Então, ok. Boa tarde para você que tá entrando aí. Carla, Marcela, Rosana, né? Manda um aviãozinho aí, convida outras pessoas, porque é uma live que a gente vai estar compartilhando aqui realmente. É isso que realmente quando a gente se a gente se conhece, a gente conhece um pouquinho de como as pessoas reagem, isso facilita realmente o lidar no nosso dia a dia, né? Se todos nós soubéssemos lidar com as outras pessoas, a nossa vida seria muito mais tranquila, muito mais fácil. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Bianca, Marcela, Carla, Rosana, né, as que estão entrando aí. Eu vou aqui estar convidando aqui, lembrando algumas pessoas. E por que eu decidi fazer esse encontro que fosse então não só para o meu grupo, mas para que fosse para várias pessoas? Porque ontem eu estava participando de uma live e um dos temas abordados foi esse, e quantas dúvidas várias pessoas tiveram em relação a isso, em relação a perfil comportamental, em relação a como lidar com o perfil, como agir. Então, porque quando a gente entende um pouquinho de pessoas, a gente consegue então, né, viver de uma forma muito melhor. E porque quando você consegue entender como as pessoas reagem, as pessoas que estão aí na sua casa, as pessoas que convivem com você, as pessoas que convivem com você no seu trabalho, e você entendendo um pouquinho de você mesmo, você então também consegue no seu trabalho potencializar aquilo que você é bom e talvez prestar atenção naquilo que você pode então melhorar, né? Porque o nosso maior desafio hoje é o quê? É estabelecer relações harmônicas, né, uns com os outros. E eu creio que essa não é só uma dificuldade enfrentada por mim, mas eu creio que essa é uma dificuldade, né, que várias pessoas enfrentam também, de como harmonizar. Boa tarde, Débora, Michele, Leni, várias, né, elas estão comigo aí nessa caminhada, né? A gente precisa o quê? Conhecer que cada ser humano, ele tem peculiaridades que formam o seu caráter e a sua personalidade. E quando eu entendo isso, como fica mais fácil eu lidar, ei, Débora, né? E a única maneira, né, de contribuir de modo que é efetivo para o desenvolvimento das pessoas é o quê? Essas pessoas que estão aí ao seu lado mesmo, é o quê? A partir do próprio autoconhecimento. Eu sei ei Prio, ei Kátia, Adriana, né? Quando eu sei quem eu sou, eu começo a me perguntar e a entender quais são as ações que eu tenho e como isso pode afetar o meu relacionamento, né? Como isso pode afetar o meu dia a dia, como isso pode afetar o cuidar dos meus filhos, né? E eu pedi para quem, né, fosse participar, que trouxesse caneta e um caderninho aí para estar anotando, para então estar trazendo aquilo que,
né, refletindo realmente. Né? A gente vai trazer aqui alguns questionamentos e depois a gente vai falar um pouquinho, né, da metodologia DISC, né, que é algo que também faz com que as pessoas entendam um pouquinho mais. Boa tarde, Cláudia. Cláudia, né, uma coach maravilhosa, Cissa. Gratidão por todos vocês estarem aqui. E a gente está aqui, então, para compartilhar isso aí. E uma das primeiras perguntas que eu, né, anotei aqui para fazer para você é: quais as características que você tem e todos reconhecem em você? Tem aquelas características que são natas da gente, que todo mundo fala. Você já parou para pensar nessas características? Porque às vezes a gente não para nem pensa quais as características que a gente tem, como a gente age. Então agora eu queria que você parasse aí e pensasse quais as características que você tem e todos reconhecem em você. Porque tem algumas características que são notáveis na gente. Pensa nessas aí. E a Carla colocou organizada. Então, Carla, quanto que você se vê organizado? Porque às vezes as pessoas nos veem assim e a gente nem se apercebe. E às vezes a gente nem valoriza as características positivas que a gente tem. Continuando, quais as características que as pessoas veem em você, mas você não as vê? Tem gente que fala assim: nossa, você é tão meiga, né? E você fala assim: nossa, tá falando da pessoa errada. Ela vê isso, você passa isso, mas isso você não consegue enxergar em você. Tem alguma característica aí? Porque para a gente começar a se autoconhecer, a gente precisa se fazer perguntas. E eu não sei quanto que você para e se pergunta e se questiona, né? Porque quando a gente se questiona, às vezes a gente, né, é desafiado, né? Então, pensando bem, pensa aí. Ei, Jô, Mônica, que está entrando, gratidão a todos vocês que estão entrando aí. A gente está falando sobre autoconhecimento e vai falar um pouquinho de perfil comportamental, como que você age. E eu tenho feito algumas perguntas agora para as pessoas que já estavam aí. Quais as características que as pessoas veem em você, mas você não as vê em você? Continuando, quais as características que você tem, você vê e você acha que tem, mas as pessoas não veem em você? Quais as características que você tem e que as pessoas não veem em você? Algumas características que talvez você, às vezes até na sua casa alguém vê, mas as pessoas que convivem com você, elas não a veem. Pensa aí. Carla tá falando que a Mônica é cunhada dela. Prazer, seja bem-vinda aqui no nosso... É um prazer sempre ter, né, alguém diferente e eu no início eu falei que o meu objetivo aqui é compartilhar mesmo e trazer com que mais pessoas possam saber sobre esse assunto. Ontem eu estava participando da live como ouvinte e eu vi quantas pessoas perguntando sobre isso, como saber o perfil, o que fazer. Então eu resolvi abrir isso, que seria só para o grupo que eu tenho acompanhado. Boa tarde, Lu, Luciana da L7 Viagens, um prazer ter você aqui. Anderson, meu marido, é tão bom. Então, a Mônica é psicóloga, com certeza tem muito sempre a contribuir com várias pessoas. Mônica, que você transborde aí na vida de várias pessoas, né? E continuando nas perguntas qual a característica que você não tem e gostaria de ter? Sabe aquela característica que você fala assim, você vê em todo mundo e fala, nossa, queria ser assim, e você não tem? Qual característica que você não tem que você gostaria então de ter? Às vezes, nós temos características que a gente não gostaria de ter, e quantas pessoas a gente fala assim, mas eu não gostaria de ser assim. Mas quando a gente passa a entender quem a gente é, quando a gente... Ei, Carlos, gratidão pela sua presença. Carlos, né, é com quem eu aprendi sobre perfil comportamental. É uma honra tê-lo aqui na nossa live. E a gente tem que honrar, né, com quem a gente aprende. Então, Carlos, gratidão pela sua vida.
Gratidão pelo seu... Porque um dia você dispôs a ensinar, né? E da mesma forma que eu aprendi, eu estou aqui hoje para compartilhar esse meu ensinamento. E todos vocês que estão aqui, eu acredito que você pode compartilhar com alguém, né? Compartilhar o seu conhecimento, compartilhar aquilo que você sabe, né? É isso que eu amo fazer. Eu gosto de acompanhar as pessoas e falar que elas conseguem também compartilhar aquilo que elas têm. Às vezes a gente precisa buscar ajuda, com certeza. E se eu tô aqui hoje, isso é reflexo de muitas ajudas que eu busquei, muito treinamento que eu busquei. Mas eu sei que hoje eu posso compartilhar. E você que tá aí também pode compartilhar. Ali, ó, a Luciana fala assim, né? Disciplinada no exercício físico, gostaria de ser menos preocupada com tudo, a Carla, né? Então a gente colocou, né? A gente tem um post lá no Instagram que tá falando assim, ó, algumas dicas que vocês podem fazer, que vocês podem então estar dispostas a buscar realmente, que vão fazer diferença. E tudo, boa tarde, Wagner, e tudo que eu tenho compartilhado lá no meu Instagram, qual que é o objetivo disso? É que eu consiga atingir várias pessoas para que elas possam se transformar também. Que elas possam ter isso aqui, ó, ousadia de sentar de frente de uma câmera e compartilhar o conhecimento que ela tem. Porque eu tenho certeza que você tá aí, você tem muito a compartilhar com várias pessoas, né? Então, continuando aqui a gente falando, voltando para o perfil, né? As características que você colocou aí que você gostaria de ter. E será que se você então conhecesse melhor, entendesse melhor como as pessoas são, será que você viveria melhor? Porque muitas das vezes a gente quer agradar as pessoas da forma que a gente é agradado. Às vezes a gente quer tratar as pessoas da forma que a gente gostaria de ser tratado. Mas nós somos seres diferentes. Apesar de todos nós sermos imagem e semelhança do Criador, nós somos únicos. E o quanto que você entende que você é única, que você é único. O quanto que você entende isso. E quando você passa a entender que você é único, o conhecimento do jeito que você passa, só você passa. Entende? Então eu tenho aprendido muito que eu posso modelar pessoas. Mas o jeito que eu falo, só eu falo. Não tem ninguém que fala. Então, quanto mais eu conheço de pessoas, quanto mais eu me disponho a ajudar, mais eu acredito que as pessoas vão, então, também se fortalecer e compartilhar o conhecimento delas, né? Então, existem perfis... Peraí, ó, Isabela mexeu aqui, mudou, voltando, né? Existem perfis diferentes. E esses perfis precisam ser conhecidos, né? O quanto que você conhece o perfil do seu marido, o quanto que você conhece o perfil do seu filho, né? Então eu gosto muito de falar de família, né? De mãe. Mãe, eu acho que mãe é algo que transcende, né? Se você pensar aí quanto que você contribui na vida da sua casa, da sua família como mãe. E então, quanto mais você se conhece, e aí é a minha história, quanto mais eu me conheço, eu entendo que eu tenho permitido que a minha família cresça, né? Que os meus filhos entendam e olhar para eles diferente. E uma das coisas que eu quero compartilhar é que você saiba que existe ciência, né, sobre o ser humano. Existe como cada um funciona. E nós somos únicos. E você pode buscar esse conhecimento. E foi através dessa busca que eu tô aqui falando para você. O quanto que você tem buscado conhecer disso aí, né? As pessoas, elas veem o mundo como... Não é nem sempre como o mundo é. Mas elas veem como elas são. Então, cada um no seu perfil age de uma forma. E às vezes, porque o meu perfil é muito diferente do meu companheiro, do meu marido, eu quero que ele tenha ações igual a mim. Só que ele é outra pessoa, ele tem outro perfil. Os meus filhos, e se você tem um, ou se você tem dois, ou se você tem três, entenda que cada um é diferente. Cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de agir, né?
E é muito... Oi, Magali! É muito interessante quando você consegue ter clareza disso e agir com os filhos de forma que eles se sintam, então, compreendidos, né? Por quê? Porque não dá para falar da mesma forma, não dá para falar da mesma forma com pessoas de perfis diferentes, né? O quanto que você tem... Boa tarde, Sérgio Craveiro, uma honra ter você aqui com a gente, né? O quanto que você está falando, compartilhando no seu trabalho, entendendo das pessoas que convivem com você, na forma que ela entenda. Mas você só vai entender, você só vai falar isso se você conhecer um pouco mais, né? Para você comunicar com a outra pessoa, você precisa conhecer a outra pessoa. E a gente então vai estar aqui falando, né, compartilhando um pouquinho da teoria DISC. Né? A análise de perfil comportamental é uma análise que, pelo CIS Assessment, que é onde eu tenho a minha formação, onde eu busquei o meu conhecimento, é um relatório grande, é um relatório de mais de 40 páginas. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui só. Né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre a teoria DISC, que é a teoria de William Marston. Né? O William Marston é o criador da Mulher Maravilha, se você não sabe aí. E ele estudou isso, né? E a gente tá aqui então para compartilhar com você um pouco disso aí, para que você então consiga entender as pessoas que compartilham com você e se entender um pouco mais, né? A gente vai falar um pouquinho dessa ferramenta que nos permite, né? As pessoas que estão lá no meu grupo, eu compartilhei com elas que elas pudessem olhar para elas, responder algumas perguntas e entender um pouquinho mais de como elas são. E várias falavam assim, Jussara, isso é muito legal você ver quando a pessoa responde ali, e ela fala assim, como isso me descreveu? Por quê? Porque nós somos únicos, mas nós temos algumas características que nos distinguem, que nos fazem, por isso existem estudos para isso. Então, a teoria diz que é uma teoria que a gente vai falar, ele divide, né, de 4 perfis. O perfil dominante, o perfil influente, o perfil estável e o perfil conforme. Vou compartilhar com vocês aqui uma fotozinha onde fala ali dos perfis. Só um minutinho aqui pra gente ver isso. Né? Então, na teoria diz que ela vai falando aí do dominante, do influente, do estável. A gente vai tirar os comentários só um pouquinho para desativar os comentários, só para facilitar, para que possa ver. Então, se você quiser aí, ó, tira um print dessa tela, né, dos perfis que existem: dominante, influente, estável e conforme. E aí, né, as siglas são em inglês, né? Por isso o estável é um S, né? De steadiness. Então, falando, o perfil dominante é aquele que é focado em resultado. Se conhece pessoas focadas em resultado? Quem você conhece? Quem, quando você pensa em focado em resultado, vem na sua mente? Será que é você mesmo que vem da sua mente? Por isso que a gente perguntou lá no início, quais as características que você tem, que as pessoas veem em você que você não vê? Será que as pessoas falam assim, nossa, você é confiante, né? Você passa essa confiança. Você é firme, decidido. Você é ousada, né? Você gosta de desafios. Você é competitivo. E claro que existem vários, né? Esse é um dos perfis, o dominante. E a gente tem outros estudos, né? A pessoa existe os tipos psicológicos de Jung, mas hoje a gente vai falar um pouquinho, a nossa live dura no máximo 60 minutos, e a gente vai falar então um pouquinho só da teoria DISC, porque isso já permite com que você consiga entender um pouco mais. Então, são pessoas ousadas, são pessoas diretas, são pessoas competitivas, né? São executoras. Conhece aquela pessoa assim, ó, tarefa para fazer, é só entregar na mão dela? Por quê? Porque ela vai executar? Provavelmente ela tem esse perfil aí, dominante.
Elas são decididas realmente. Elas acreditam ser necessário estar no controle e na posição de dominância. Muitas pessoas que têm um perfil elevado dominante, elas acham que o controle tem que estar todo na mão delas, né? Elas gostam de desafios, então, se você der um desafio para elas, você pode ter certeza que vai ser realizado. Elas precisam de ser autônomas, elas não gostam de depender de ninguém. Elas gostam de fazer coisas que elas conseguem, então, chegar à realização total. Não sei se é o seu caso, mas se for, anota aí. Né? Por isso que eu falei, traz papel e caneta para que você possa lembrar. Porque se você deixar para lá, você vai esquecer. Né? E o perfil dominante é o que? Se ele discorda de você, ele dirá, é aquela pessoa assim que ela responde rápido. Realmente, às vezes ela responde sem pensar. Por quê? Porque ela discordou e ela fala, não é assim não. Não sei se isso acontece. E às vezes você pode ter um filho que é assim. Que quando você fala uma coisa e ele não quer, ele responde. E às vezes você não entende, fala assim, mal, né, desobediente. Ou às vezes você age de uma forma que nem tão agradável. E às vezes não percebe que você está atingindo o sentimento dessa criança. Né? As pessoas que têm esse perfil, elas costumam ter um perfil de senso de urgência. Tudo tem que ser rápido. Tudo é rápido. E às vezes uma das dificuldades que elas encontram é o quê? Se tudo para ela tem que ser rápido, quando ela depara com uma pessoa que é mais lenta, às vezes ela não tem paciência, ela acha que a pessoa não dá conta, e aí às vezes gera um sentimento de julgamento. Mas nem todos somos iguais. Se eu sou rápida, eu posso entender, eu posso ter, né, compaixão e trabalhar empatia, porque o outro talvez não é. Porque existem perfis que as pessoas não são assim tão rápidas, né? E o que esse dominante tem medo? Quais são os receios desse dominante? Ele tem medo de errar, de falhar. Como que para um dominante a falha é algo assim muito desafiadora, muito difícil de aceitar. Outra coisa que para o dominante é algo que traz medo mesmo, é o quê? É perder o poder e a autoridade. E muitas das vezes ele age de uma forma para que ele não venha perder isso. Conhece alguém assim? Ele tem dificuldade de se subordinar, né? Ele de submeter. Ele sempre quer estar mandando, ele sempre quer estar na frente. E quando você começa a entender e você começa a conhecer de perfis, você começa a ver as pessoas e até mesmo o dominante, ele começa a entender que ele pode ser mais maleável, que ele não precisa, né, ser tão autoritário, ele não precisa ser assim. Claro que ele vai usar tudo que ele tem a favor dele, mas o quanto que isso pode afetar o outro, o quanto isso pode magoar o outro. Mas se eu não sei que eu sou assim, eu não consigo entender. Então, por isso a importância de se estar conhecendo, né? Reconhecer os erros, como que um dominante tem dificuldade de reconhecer que errou. Conhece gente assim? Que tem dificuldade de reconhecer que errou? E isso é muito, né, desafiador para um dominante. Mas faz todo sentido quando eu entendo qual perfil eu tô, como eu sou e como eu preciso agir. Por quê? Porque quando eu reconheço quem eu sou, quando eu reconheço a minha forma de agir, então eu passo a entender que eu posso trabalhar com as minhas qualidades e trabalhar os meus medos. Por quê? Porque se eu tenho tanto medo de perder, muitas vezes eu ajo de forma que é por causa do medo de perder, né? E eu não preciso agir assim. Eu posso entender como eu sou. E eu posso também entender de outros.
Vamos ativar aqui o comentário. Quem, né, ouvindo de dominante aí, né? Quanto que você, Marta Rocha, boa tarde. O quanto que para você foi esclarecedor saber um pouquinho desse perfil. Não sei se você já tinha se parado, né? Você que está aqui com a gente, parado para refletir sobre isso. Se você consegue identificar, se veio alguém na sua mente, né? Que você tem, que entende que é desse perfil. E se isso está fazendo sentido para você, chama outras pessoas para virem ouvir. Esse foi o primeiro perfil que a gente pôde falar, né? A gente vai falar agora, então, do influente. Quem é esse influente? Né? Quem é essa pessoa influente? Influente é aquele comunicativo, entusiasmado, ele tem um poder de persuasão, ele é otimista, ele é sociável, né? O influente, ele tem a comunicação e a sociabilidade, tipo assim, corre na veia. É aquela pessoa que ama estar com gente. Influente, com certeza. Quem tem um alto influente nesse tempo de pandemia, de afastamento social, com certeza é a pessoa que está muito sofrendo com isso. Por quê? Porque ele não tá podendo estar em contato com todo mundo, né? Ele não pode abraçar, ele não pode beijar, ele não pode aglomerar, né? Quantas vezes pro influente tá junto, ele convida todo mundo, é aquele que leva um monte de gente para casa do outro sem nem falar. Por quê? Porque para ele tá com muitas pessoas faz toda a diferença. E quantas pessoas, né, estão sofrendo nesse tempo agora? Por quê? Porque quem é esse perfil não tá podendo, né? Imagina, você só tá podendo falar pelo vídeo, né? E aí ele é tão assim que ele chama um monte de gente, né? Ele faz um vídeo no WhatsApp, pode participar quantos? Então vai, ele convida todo mundo para participar. Era uma ligação só, mas ele convida todo mundo. Por quê? Para ele sentir que tem ali um monte de gente, né? Eles são otimistas mesmo, eles são extrovertidos, eles são sociáveis, eles são calorosos mesmo, eles são mais abertos com os outros. Até uma da característica do influente é que às vezes ele é aberto até demais, né? Ele conta para todo mundo. Então, muitas das vezes, ó, Isabela me ajudando aqui, eu tenho uma ajudante, tá, gente? E aí, muitas das vezes, ele quer aglomerar, entende? Aquele que quer aglomerar, independente de estar falando que é, não, olha só, estamos na quarentena, não pode aglomerar, mas ele quer aglomerar, né? Ele gosta de fazer parte do grupo. Então, ele tem, se você pensar, ele tem assim, N grupos de WhatsApp. Ele participa de todos. Fala assim, quem quer participar? Ele entra. Se ele vai comunicar ali naquele grupo, às vezes quando um influente, ele sempre gosta de participar no grupo, sim. Ele sempre vai ele sempre vai postar alguma coisa, ele sempre vai compartilhar. Por quê? Porque ele gosta de estar em grupo. E ele gosta, isso faz bem pra ele, né? Uma das coisas que o influente tem muito ele tem necessidade de aprovação social de todos. Por isso a necessidade de estar em grupo. Conhece alguém assim? Né? Eles valorizam muito a opinião do outro. Então, ele precisa trabalhar muito e entender que ele é a imagem e semelhança do Criador, que ele tem potencial, sabe por quê? Porque senão ele só faz as coisas e ele busca uma aprovação, sempre. Ele preocupa com o que o outro vai falar. A decisão é dele, mas ele fala, e se que o outro vai me ver? Como que o outro vai me ver? Ele tem muito isso, né? Ele tem muita facilidade de expressar emoções. Como que o influente expressa emoções? Ele vibra, ele uau, né? E é muito... Ele vibra com a vitória do outro mais que o outro, né? E é muito interessante quando você começa a entender de perfil e você começa a observar dentro da sua casa, dentro dos seus filhos, né? Então, se eu compartilhar aqui... os meus filhos têm perfis muito diferentes e é muito interessante como que uma vitória de um é muitas vezes muito mais celebrada pelo outro do que pela própria pessoa. Por quê? Porque é perfil diferente. Então, o influente, ele vibra com tudo, ele celebra tudo, ele comemora, é um pequeno ganho, parece que foi assim, uma festa,
né? Por quê? Porque ele tem necessidade de interagir, ele tem necessidade de influenciar. Por quê? Porque ele tem essa necessidade de se sentir querido. Ele ama isso. Isso para ele é importante, né? O influente, eles são muito sonhadores. Conhece a gente assim? Que tudo vai dar certo, né? Eles são abertos, eles agem por impulso, né? Aquele que pede carona para ele e convida mais 5. Tipo assim, fulano, olha só, eu vou com fulano, você quer ir? Ah, você, não, pode vir, pode vir, pode vir. E na hora que vai ver, tipo assim, o carro cabia 5, mas ele já chamou 6. Não tem problema não, a gente se aglomera aí, entende? Porque pra ele tá com muita gente e ele age por impulso, ele quer ajudar todo mundo, né? E isso nem sempre vai trazer algo que vai ser bom, né? Então, se você que tá aí, se você se identificou com essas características do impulsivo, né, do influente, do comunicativo, mas o quanto você já pode ter se prejudicado por agir por impulso, sem calcular os riscos, sem analisar as possibilidades, acreditando que tudo ia dar certo. Já aconteceu com você aí? Muitas das vezes a gente precisa estar atento. Por quê? Mas, Sara, tudo que eu não faço é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu não faria. Então, quando eu entendo o meu perfil, quando eu sei que eu sou assim, eu começo então a pensar um pouco mais antes de tomar uma decisão. Por quê? Porque eu começo a entender que nem sempre eu posso agir por impulso, né? E quais são os medos desse perfil? Quais são os medos desse perfil? Vamos deixar aqui para você poder falar um pouquinho disso, né? Antes de eu falar, eu conheço um dominante. Quem conhece agora um influente, né? E o medo do influente, ele tem muito medo de rejeição, de ele não ser aceito. Ele tem medo de ficar sozinho, né? Ele tem medo de frustrar a expectativa do outro. Então, tipo assim, mas eu falei isso, mas eu falei com ele que eu ia fazer isso. Ok, você pode mudar de ideia, entende? E o quanto que quando você muda de ideia, você mudou de ideia, você não precisa, você pode mudar de ideia. Mas e o que o outro vai falar? Eu gerei uma expectativa, né? Ele tem medo, o influente, ele tem medo de não ser reconhecido. O influente, ele tem medo de não se sentir apoiado. O influente, ele tem medo. Agora, uma das coisas que o influente ele não tem é paciência com rotina. Então, não adianta você que tem um filho influente querer que ele tenha uma rotina, tipo assim, de acordar a tal hora, fazer o dever tal hora, tudo a tempo e hora. Talvez você tenha esse perfil e aí para você é muito fácil ter uma rotina. Mas, talvez para o seu filho é desafiador. E o quanto que você está tendo empatia com ele para buscar esse entendimento? Entende? Porque quando a gente não conhece, realmente a gente não... Às vezes a gente age de forma porque a gente não sabe. Mas a partir do momento que eu passo a saber, por isso o conhecimento é importante. Por isso que o lidar com o outro, conhecendo e tendo conhecimento, faz total diferença. Entende? E é isso que, né, eu tenho aqui, a minha intenção toda é essa, compartilhar. Ei, Raquel, seja bem-vinda aqui, né? O quanto que você está disposto a buscar esse conhecimento para que, então, tenha uma facilidade maior na convivência. É muito legal e é libertador esse conhecimento, né? É libertador realmente você conseguir olhar e entender o seu filho, as limitações dele, né? A necessidade dele talvez de estar em grupo. Fala assim, nossa, se você não gosta de estar em grupo, e se você tem um filho que gosta de estar em grupo, fala, meu Deus, porque esse menino gosta de estar todo mundo, tem que estar todo mundo, chama todo mundo, porque para ele é importante. E aí quando você começa a entender, você começa a visualizar e vislumbrar
tantas outras coisas, tantas potencialidades que ele tem. Por quê? Porque ele tem facilidade, quem é influente tem facilidade de conexão. Consegue falar com todo mundo. Ele fala do porteiro, do jornaleiro, do entregador. Qualquer um, ele fala com todo mundo na rua. Quando ele sai, todo mundo conhece ele. E geralmente chama pelo nome. E aí você fala assim, meu Deus do céu, de onde que saiu isso? Ah, você conhece Entende? Mas isso é importante para ele. E o quanto que você tá, então, atento. E é por isso que eu tô aqui, porque isso brilha meus olhos. Porque fez diferença na minha vida, fez diferença na minha família. Conhecer o perfil de cada um aqui da minha casa. E o quanto que você tá... Porque quando a gente conhece, a gente consegue agir de forma que você chegue bem lá próximo. Por quê? Porque você vai entender as reações de cada um. E continuando, né, nos perfis, o próximo perfil é o perfil que a gente vai falar, é o perfil estável. O perfil estável é um perfil bem desafiador para as pessoas. Porque quantas pessoas que eu fiz análise, quando elas veem que esse é o perfil dela, elas falam assim, mas eu não queria ser assim. Porque muitas vezes o perfil estável é aquele que fala assim, nossa, esse menino é uma mole. Quantas vezes será que você falou pro seu filho, esse menino é uma moleza, não reage. Será que e com essa fala, o quanto que você pode ter atingido o coração dele e o sentimento dele? Porque o perfil estável é um perfil calmo, conciliador, bom ouvinte, ele é um perfil constante, ele é um perfil paciente, ele é um perfil que tem dificuldade de celebrar. Para ele, às vezes, tudo é uma constância, né? Ele é um perfil de fator de equilíbrio. E quanto que você valoriza isso, às vezes, nas pessoas? Que ele é equilibrado, que ele é tranquilo, né? Ele é uma pessoa muito empática. O olho dele, ele consegue enxergar a necessidade do outro. Ele olha com empatia. Ele é um perfil que olha com sensibilidade. E o quanto você, às vezes, com seu filho, se você é mãe, se você é pai, quantas vezes você não conseguiu ser empático com seu filho e perceber a sensibilidade dele? Né? Como que os nossos filhos, eles são diferentes. E às vezes o perfil estável é aquele que é um perfil que para ele tudo é muito... Ele sofre, tudo é muito sentido. E isso é desafiador você trabalhar com esse perfil. Mas, e aí ontem na fala que eu ouvi, né, e me chamou muita atenção, é quantas vezes, se você tem um filho que é estável, você falou assim, engole esse choro, menino. Para de ser chorão. E isso tratou o quê? Foi lá no sentimento dele. Por quê? Porque ele vai entender que ele não pode ter sentimentos. E é desafiador realmente você tratar com essas situações. Mas quando eu entendo, eu posso agir de forma que você vai tratar, você vai corrigir, mas você vai chegar próximo desse filho. Você vai mostrar para ele que é importante ter sentimentos, mas que a gente também pode aceitar os desafios. Faz sentido isso para você? Já fez alguma vez isso? Já falou alguma vez isso? Ou você já ouviu isso? Né? Deixa eu liberar os comentários aqui que eu quero ouvir de você. Se você já ouviu isso? Já ouviu isso? Né? Já ouviu que você não pode, né, engole choro? Ou já falou com seu filho isso? E às vezes ele tem um perfil estável que para ele é desafiador. Quem tem um perfil estável, ele é mais calado, né? E às vezes a pessoa que é assim, ela luta com ela mesma. Ai, não queria ser tão calada. Ai, eu queria falar mais. Ok, tudo pode se desenvolver? Pode. Eu falo que tudo é treino, né? Nada mais é que um processo de coach, a gente trabalha o quê? Treino. Treina até se tornar. Mas o que você é na essência, você não vai mudar. Mas você vai conseguir entender que
as coisas, aquilo que você é na essência, tem qualidades maravilhosas. Porque não tem perfil certo nem perfil errado. Tem o seu perfil. Tem a forma de você agir. Tem a forma de você sentir. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mapa não é território, é como você é. Mas uma única certeza que eu quero que você tenha, que você é a imagem e semelhança do Criador. E quando a gente tem essa certeza, independe do perfil. Né? Temos que estar atento em todos os nossos relacionamentos, identificação do perfil comportamental do outro. É porque quando você olha o outro, você consegue agir de forma diferente. Você consegue ver o outro de forma diferente, principalmente no seu relacionamento conjugal. Por quê? Porque às vezes as atitudes do seu cônjuge são diferentes da sua, porque ele tem um perfil diferente do seu. E se você não entende disso, você sofre, você maltrata, você age com aspereza e às vezes com desprezo, porque você não entende o outro, ou você acha que você não é entendida. Mas quando você se conhece, você começa a observar os outros perfis, né? O perfil estável, ele tem um ritmo constante. Agora, ele é ótimo planejador. Por quê? Porque ele lida bem com o processo. Quer algo bem planejado? Entrega para um estável fazer. Ele vai planejar tudo. Ele planeja, e é interessante que da mesma forma que ele tem processo no trabalho, que ele planeja um churrasco, ele planeja um aniversário. Entende? Tem tudo. Você pode ter certeza que algo que ele planejou não vai faltar nada. E olha só, e às vezes a pessoa é esse perfil e ela não valoriza isso. Ela fala assim, ela acha que é comum, não. E aí, quando a outra pessoa que ela convive não tem nenhum planejamento, ela fala assim, meu Deus, o que é isso? A pessoa é desorganizada, ela não planeja nada. Por quê? Porque para ele é natural planejar. Mas às vezes para um perfil dominante, que não se apega em detalhe, ele nem vê. Ele nem enxerga o que tem que ser enxergado. Porque para ele o que importa é resultado. Já aconteceu. O dominante fala assim, já aconteceu? E o estável está lá programando. Não, tem que ser tantas horas, tal dia, tal coisa. Entende? E isso é positivo para ele. E o quanto que ele olha isso como positivo, né? É possível uma pessoa ter mais de um perfil? É possível sim uma pessoa ter mais de um perfil. Todos nós temos um pouco de cada perfil. Só que você consegue descobrir que tem alguns perfis que você tem, a gente chama de alto, né, numa concentração mais alta, que é o que aparece mais. Geralmente as pessoas podem ter 2 perfis altos e 2 perfis baixos. Mas tem pessoas que só tem um alto e os 3 baixos. Tem pessoas que têm 3 altos e um baixo. Pode sim. E tem pessoas que os perfis estão ali, ó, bem próximos. Isso a gente consegue saber quando a gente faz um relatório de análise de perfil comportamental, um relatório completo que tem, né, são 44 páginas. E se você, né, tiver interesse, depois você pode mandar um direct para mim, a gente pode conversar. E na minha bio, se você quiser saber um pouquinho como você é, você vai clicar lá, você vai poder então saber um pouquinho de você. Vai ter, né, ali o básico ali, mas você vai saber um pouquinho de você. Então você pode compartilhar, pode ir lá na bio, clica lá, você vai ver, você vai poder saber um pouquinho mais de você. Então continuando aqui, né, nesse perfil estável, que aí ele é de processo, né? Eles valorizam planejamento, ele valoriza toda essa construção. Só que é aquele perfil resistente à mudança. Conhece gente assim? Resistente a mudar? Ai, tem que mudar muito, ele tem dificuldade, né? Agora ele tem preferência de trabalhar em grupo. Por quê? Porque vai decidir coletivamente. Ele não vai sumir. Não foi eu, foi todo mundo. Entende? Ele tem essa dificuldade de falar assim, foi eu. Não, fomos nós. Para ele é muito mais fácil, né? Ele sempre demonstra interesse nas pessoas do que nas tarefas. Apesar dele ser planejador, para ele, pessoas é importante.
Da mesma forma que o influente é pessoas, mas ele não tem processo, o estável ele é pessoas, mas ele tem um processo, tem que ser tudo organizado, ele gosta de rotina, né? Eles são metódicos, tem método. Falou que tem um método, ele compra. Ele vai comprar muito mais fácil um produto se você falar assim que tem um método que começa com início, meio e fim. Entende? Por quê? Porque ele é metódico, ele gosta de método, né? Eles são cautelosos, eles são leais, eles são acolhedores. Sabe aquela pessoa que se precisar ela vai te acolher? Mas muitas das vezes ela tem dificuldade de falar assim, nossa, porque parece... Por quê? Porque às vezes, e principalmente quando é mais novo, por isso atenção a filhos, é passado por bobo, o que deixa tudo, não, tudo bem, abre mão para todo mundo. Então, quanto que isso é importante, a gente como, né, eu tô falando aí, eu como mãe, você como pai, como mãe, como você que tá aqui, ter atenção para esses perfis, né? Eles valorizam rotina, previsibilidade, né? Ele organiza, né, com detalhe, né? Aquilo que eu falei, ele vai organizar um churrasco da mesma forma que ele organiza um processo lá do trabalho. Por quê? Porque tem que ter organização para ele, né? Ele é aquela pessoa ele fica com sentimento ali e não compartilha, né? O quanto que ele deixa de compartilhar os sentimentos. Ele tem esse desafio, ele tem essa dificuldade. É desafiador para ele compartilhar os sentimentos e abrir o coração dele, né? Entendeu? E se você que tá aí é estável, é metódico, né? Valoriza a rotina, né? Que fica calado, que muitas das vezes não se manifesta. Às vezes tem uma opinião e não se manifesta. Oi, Juliane, boa tarde. Juliane, que Deus abençoe a sua família, conforte o coração de vocês aí, nessa situação que vocês estão passando, né, hoje. Né? O quanto, se você é um perfil estável, o quanto em sua vida você já se calou nas suas opiniões e nos seus sentimentos, que deveriam ter sido expostos. E você que é mãe e pai, o quanto você já feriu o seu filho, impedindo que ele demonstrasse os sentimentos. Então, esse é o perfil estável. Conhecendo de pessoas, conhecendo de como você pode agir com esse perfil. Porque o medo do perfil estável é o quê? Ele tem medo de imprevisível, algo diferente. Ele tem medo de ousar e de arriscar. Como ele tem medo de arriscar, né? Ele tem medo de decepcionar o outro. Ele tem medo de perder o controle, por isso tem que ser tanto processo, tanto cuidado, tanto detalhe, né? Ele tem medo de participar e se envolver demais, vai saber demais de mim, né? Por quê? Porque ele tem medo de lidar com conflitos. Por isso que ele abre mão. E assim, é quando a gente tem, né, pessoas assim próximas, você consegue ver claramente isso. Né? Claramente isso. Ele não entra no conflito, ele abre mão para o outro, ele não celebra. E por isso eles são muito sensíveis, essas pessoas. As pessoas que têm perfil estável, elas são muito sensíveis. A Carla tá falando, a cara do meu filho. Então, preste realmente bastante atenção, Carla, porque realmente para mim é algo assim que eu acompanho de perto, eu também tenho, né? O meu filho tem bem essas características. E quanto que às vezes a gente como mãe age de forma a agredir realmente, a violar os sentimentos. Então esteja atenta, só não tá atento aí a cada um desses perfis, né, que a gente tá falando. E o último perfil que a gente vai falar hoje, porque a gente tem 10 minutinhos só, a gente vai falando e... Né? Mas eu acho que esse é um tema assim que vale super a pena. Se você que tá aí nunca fez a sua análise, busca lá, na bio vai ter uma degustação, é um pouquinho só. Mas a gente pode depois, você pode entrar em contato, que a gente pode fazer essa degustação, esse relatório completo, né? A gente combina de uma forma, porque é libertador você saber. Então, o último perfil é o perfil conforme, né?
O perfil conforme, né, é o perfil do estrategista, é o perfil preciso, é o perfil discreto, é o perfil organizado, é o perfil detalhista, é o perfil da autodisciplina, né? Como o perfil conforme, ele também vai estar voltado para resultado, né? O dominante e o conforme, eles são voltados para resultado. O influente e o estável, eles são focados em pessoas. Então, né, da mesma forma que o dominante, só que o dominante tudo dele é rápido, o dominante não olha detalhe, né? O estável, ele voltado para a pessoa. O influente, o estável é voltado para a pessoa, mas ele só cuida, ele nem quer muito. O influente é voltado para a pessoa e é aquele uau. Agora o conforme também é voltado para resultado. O conforme, ele não é aquele que chega muito próximo das pessoas. Ele não chega muito perto de pessoas, né? Ele é analítico, ele é racional, ele é lógico, né? Ele pensa de maneira sistemática, né? Ele tem, tipo assim, ele tem uma capacidade de realizar trabalhos minuciosos, porque ele é de detalhes. Ele é focado em resultado e voltado para detalhes. O dominante, ele é focado em resultado, mas ele não vê detalhe nenhum. Ele é aquele que passa, às vezes, como aquele que atropela as coisas. Mas o conforme não. Ele vê mínimos detalhes, né? Ele gosta de trabalhar com regra clara e definida. Tudo tem que ter regra, né? As regras têm que ser claras e têm que ser definidas. Não pode mudar. Ele não gosta de improviso. Não tem esse negócio de, tipo assim, o que o influente fala assim, ah, não, mudamos e vamos para outro lugar. Agora não. Não, assim, a gente combinou que seria tal hora, em tal lugar, e aí ele vai. E é assim que ele pensa e é assim que ele age, né? Ele tem um alto grau de perfeccionismo. E esse perfeccionismo, quantas das vezes o paralisa? A gente não precisa ser perfeito, mas é algo que está dentro dele, que então, quando eu tenho consciência desse meu perfil, eu consigo então trabalhar de forma que fique melhor, de forma que eu consiga agir de forma diferente. Quando eu penso que ele tem uma expectativa do seu próprio desempenho. Por que ele é tão perfeccionista? Porque ele se cobra muito. O desempenho dele tem que ser sempre 10. Entende? E isso é doído. Por quê? Porque quando ele não é 10, parece que se ele não, a nota é 10, se ele tirou 9, é como se ele tivesse tirado 3. Porque para ele tem um alto grau de cobrança. E isso faz com que muitas das vezes haja um sofrimento, né? E aí, o que acontece? Eles são extremamente preocupados se pode dar errado. É que ele, não, mas se der errado, então ele é visto como uma pessoa o quê? Pessimista. Mas o medo dele dar errado, como ele fala que se der errado, é por quê? Porque ele acha que tem que ser perfeito. Então, quantas das vezes a gente tem trabalhado e convivido com pessoas assim? São pessoas que elas fazem de forma que elas não se apercebem disso, elas não sentem que elas estão fazendo isso. Elas o quê? Buscam seguir regras. Vou adiantar, né? Então aqui, 5 minutos, gente. Né? Elas são centralizadoras. Elas têm dificuldade de demandar. Tudo elas vão falar, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Por quê? Porque elas têm que ser tão perfeitas, então só ela que faz perfeito. Então ela tem dificuldade de demandar. Conhece alguém assim? Né? Elas são minuciosas, elas tipo assim, elas o quê? Optam evitar conflitos também. Elas são introvertidas, elas são muitas das vezes reservadas, elas são muito cautelosas nas coisas, né? Quando discutem um problema, por conhecerem os detalhes da questão, elas são bastante diretas, elas são incisivas nas coisas que elas fazem. Claro que isso quando a gente tem mais de um perfil, vai fazendo com que o outro, né, a gente começa a entender um pouquinho a gente age de uma forma porque a gente tem um perfil, a gente age de outra forma porque a gente tem um perfil, então eles se conectam aí.
Mas quando a pessoa é só esse perfil, é dessa forma que ela age. Entendeu? E assim, ela faz de uma forma que ela se cobra demais. A pessoa conforme, ela se cobra demais e ela não se conecta com muitas pessoas. Ela foca nas estratégias, ela foca no realizar, ela foca no agir. Por quê? Observando todos os detalhes, né? E se você se identificou assim, o quanto você já deixou de realizar? Jesus do céu! Pronto. Peraí. Gente, o celular caiu aqui, hein? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Aí, 3 pronto. minutinhos pra encerrar a live. Né? O quanto que você já deixou de realizar? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos terminar. Peraí. Aí. Isso, só acontece com quem faz. Né? O quanto que você já deixou de realizar na sua vida porque não possuía todas as informações necessárias para agir. Por quê? Porque se eu não tenho todos os detalhes, eu não vou agir. Eu tenho receio de agir, né? Quando conforme houve, melhor o feito do que o perfeito dói muito. Para o dominante isso é tranquilo, né? E é isso mesmo. Como que o conforme... melhor feito do que o perfeito. Só que ele é de detalhe. Por quê? Porque o dominante, ele quer feito. O conforme, ele quer feito, mas ele quer detalhes, né? Então, o quanto que isso é importante para ele e o quanto que você está valorizando isso, né? Então, ele vai ser aquele formal, ele vai ser discreto, mas o conforme, ele questiona. Por quê? Porque ele é focado em detalhe, ele quer saber o mínimo detalhe. Ele é aquele que conta algo com os detalhes que às vezes o que tá ouvindo não consegue. Então eu não sei se você já parou para pensar e se veio aí na sua mente quem convive com você. Porque saber um pouquinho disso aí, gente, se a live cair, eu devo voltar e se vocês quiserem a gente volta só para finalizar, se a gente não conseguir terminar, mas vou tentar nesses 3 minutinhos que estão faltando. Mas o quanto que você está observando e o quanto você tem tratado o outro. E eu tô falando porque realmente é muito importante você saber comunicar com o outro da forma que ele entende. Entender que ele não celebra não é porque ele não é importante para ele, mas que é o perfil dele. Entender que para ele rotina é importante, ou para você é importante rotina e para o seu filho, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho não é, porque ele tem perfil diferente de você, né? O quanto que isso você está atento a esses detalhes, né? O quanto isso pode fazer diferença. O conforme, ele tem medo de cometer falhas, ele tem medo de não ter pensado nas possibilidades, né? Ele tem medo de receber crítica. Então, por isso que ele fica nessa angústia, às vezes muito forte, e às vezes nem compartilha. Por quê? Porque ele tem receio. E então, para você que esteve aqui comigo, eu quero agradecer você. Porque eu quero que isso fez sentido para você. Se você quiser saber mais, você clica lá na minha bio, tem uma degustação lá, você vai saber um pouquinho. Se você quiser saber mais ainda, você pode mandar um direct para mim, a gente pode marcar, você pode fazer o relatório completo, né? Você pode fazer o relatório completo. Se você tiver interesse de participar ou passar e conhecer um pouco mais sobre o coach, como isso pode te ajudar, porque isso aqui é uma parte, a análise de perfil é algo que vai te ajudar, mas o processo de coach é algo que caminha, que pega na sua mão e caminha com você. Então, se você tiver interesse também, vai lá, clica lá e que você vai poder, então, mandar lá um recadinho para mim e eu vou estar entrando em contato com você. O estável deve ter uma conexão muito com o conforme. Tem pessoas que têm os perfis, Cissa, ele pode ser estável e conforme, ele pode ser influente e conforme, ele pode ser dominante e influente. Então, tem várias conexões que podem ser feitas. E a gente só consegue saber se fizer realmente todo o relatório completo. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui.
e que que eu possa ter contribuído com a sua história, com a sua vida e que tenha aberto a sua mente para que você viva o extraordinário, o melhor que você pode viver a cada dia. Um beijão, gratidão a todos. Raquel, a gente está terminando a live. Obrigada, gratidão a todos que estiveram aqui.